Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Bruno Guimarães, sócio proprietário da BG Advogados, e hoje nós trataremos sobre, primeiramente, né, sobre recursos, segundamente, sobre alguns efeitos recursais, e por último nós trataremos sobre uma questão, né, que ainda se discute, mesmo 8 anos depois, né, da, vamos dizer assim, da vigência do atual Código de Processo Civil. Primeiramente, é natural, né, que alguns colegas advogados eles continuem pensando sob a ótica, né, da sistemática processual de 1973. Por quê? Alguns advogados, né, de 98 para 2015 tiveram aí pelo menos 17 anos de aplicação, né, de uso contínuo do Código de Processo Civil de 73. Portanto, é natural que ainda hajam alguns pequenos equívocos, uso inapropriado de alguns princípios ou efeitos, ou mesmo, às vezes, o uso inapropriado do próprio instrumento recursal, valendo-se de um recurso pelo outro, etc. e tal, o que fez surgir ali o princípio da fungibilidade recursal, né? Vamos por partes, já dizia Jack Stripador, né? Como a gente já trabalhou em outros vídeos, né? Recurso é o meio processual cabível para reformar, né? Reformar a eventual decisão judicial que não tenha satisfeito a parte interessada. Quais os principais recursos no processo civil brasileiro? Primeiramente, recurso de embargo da declaração, na sequência, agravo de instrumento, recurso de apelação, agravo interno. Tá? O embargo de declaração, como a gente já trabalhou em outros casos, né, é um recurso cabível contra toda decisão interlocutória que esteja evada, né, de omissão, contradição, obscuridade, erro material, etc, etc. Já o recurso de agrafamento é proferido contra decisões interlocutórias sobre aqueles aspectos, aqueles casos previstos no artigo 1015 do Código de Processo Civil, haja vista, na minha visão, né, ser a questão da taxatividade recursal para esse caso. E em seguida temos o recurso de apelação, que se dá para toda decisão que não é agrafamento e põe fim ao processo. E depois, né, o recurso de agravo interno, obviamente não é o último recurso de todo o leque recursal brasileiro, mas o recurso de agravo interno que é proferido contra, por exemplo, a decisão de eventual relator, etc, etc. Vamos por partes. Uma das principais diferenças do atual Código de Processo Civil é a questão, né, que antes a gente haviam dois agravos, né, o de instrumento e o agravo, que era só conhecido como agravo. E hoje nós temos um processo civil muito mais simplificado, né? Não temos uma cadeia gigantesca de recursos, o que muitas das vezes confundia o operador do direito sobre qual era o melhor, né, recurso para manejar diante de eventual decisão judicial, o que trazia grande confusão ao processo, além de ser inúmeros os recursos, né, não conhecidos por não ser a aplicação daquele recurso em face de determinada decisão judicial. Né? Ao meu ver, o processo civil de 2015, ou melhor dizendo, o Código de Processo Civil de 2015, ele veio a se tornar mais inclusivo, né? Ou mais enxuto, mais célere. A apelação, ela tem um efeito suspensivo, né? O recurso de apelação, a partir do momento que é manejado, que é utilizado, ele serve para quê? Já suspender a decisão judicial recorrida, o que só não se vai fazer, né, naqueles casos que for previsto em lei, né, e dos casos que são previstos em lei, né, ou como é o caso do artigo 1012 do Código de Processo Civil, parágrafo 1º, lá elenca um rol de situações em que o recurso de apelação não é aplicado de forma imediata. Tá? E depois nós temos também a questão dos embargos infringentes, falecido, extinto, embargos infringentes, e fora substituído aí por uma técnica de julgamento, né? Cada doutrinador aplica de uma forma diferente. E essa nova técnica de julgamento, né, conhecido pela técnica de ampliação do colegiado, como Fred Didier Jr. trabalha, acabou substituindo os embargos infringentes, que nada mais era do que um meio recursal utilizado para quê? Para que o tribunal colegiado pacificasse o seu entendimento. Então, diante de um eventual julgamento em que, hipoteticamente, né, tivemos 3 desembargadores, que caso um deles discorde da decisão proferida pelos outros 2, ou vamos supor que sejam 2 e 2 desembargadores, né, uma turma recursal composta por 4 desembargadores, se caso, né, tivesse essa composição, né, de empate ou enfim, era-se utilizados embargos infringentes para que
o tribunal, né, de uma forma mais ampla, ele revesse o seu posicionamento. Hoje, a técnica de julgamento, né, apropriada, que o Fred de trabalha, técnica de ampliação do colegiado, o que acontece diante de uma decisão não unânime, né, chama-se para compor, né, uma nova mesa decisória, outros desembargadores, né, tantos quantos forem necessários, para que haja o desempate da questão posta a julgamento. Né? Os próprios desembargadores anteriores, né, eles podem estar revendo a eventual decisão que eles próprios deferiram, de modo a desempatar a própria questão colocada em pauta. Né? Regra geral, ou melhor, vida real. Né? É muito raro, é muito difícil acontecer, pelo menos nos tribunais estaduais, da parte, eventualmente, melhor dizendo, dos juízes não decidirem de forma unânime, para evitar que seja aplicada essa técnica, ou mesmo o recurso de agravo interno. A maior parte das turmas recursais, das câmaras julgadoras, elas acabam não discordando do voto do relator. Então, a vida real ela difere um tanto quanto do processo civil, haja vista que, para evitar inúmeros recursos, os desembargadores previamente já têm meio que de forma informal, né, o seguinte posicionamento de seguir o voto do relator, de modo a impedir, né, o manejo de inúmeros recursos. Concordo com isso de forma nenhuma, porém é um mecanismo que, na minha visão, pode dar um tiro no pé dos desembargadores. Haja visto que, imagine o seguinte: determinado desembargador julga de forma desfavorável para o meu cliente. Né? Porém, num outro processo, o desembargador que também compõe a turma daquele, né, que julgou de forma, vamos dizer assim, não favorável ao meu cliente, o outro desembargador tem um posicionamento que, se eu tivesse caído com ele, eu teria ganho o processo. Para evitar, né, que os desembargadores fiquem toda hora tendo que aplicar essa técnica de ampliação do colegiado, um segue o voto do outro, mesmo que seja diferente, né, daquela linha decisória que o próprio, né, aquele primeiro desembargador seguiria. De modo que, a partir do momento que aquele desembargador concorda com a decisão do outro, isso gera um precedente não vinculante, obviamente, mas um precedente contra aquele próprio julgador, aquele próprio desembargador, haja vista que, quando eu manejar um novo recurso, que cairá, né, eventualmente contra esse mesmo desembargador, eu poderia utilizar uma decisão que ele próprio aprovou contra ele mesmo. Né? Então, alguns desembargadores, de modo a evitar essa técnica de ampliação do colegiado, acabam se valendo de uma técnica, na minha visão, fria, baixa, pouco profissional, para evitar inúmeros recursos, né? Botando em xeque a sua própria linha decisória, a sua própria posição de justiça. Né? Então, por hoje só, né, para não estender tanto o vídeo, a gente falou sobre algumas peculiaridades do processo civil, mais especificamente recursos. Trabalhamos também um pouco a diferença daquilo que deixou de existir em embargos infringentes, o que entrou no seu lugar, né, que é a técnica de ampliação do colegiado, prós e contras. Né? Prós, processo muito mais célere, contra colegiados que, melhor, desembargadores que acabam decidindo contra o seu próprio posicionamento, botando em xeque aí a sua própria linha de decisão. Por hoje é só, a gente fica por aqui, a gente se vê numa próxima situação. Um abraço e até já.